Vamos a ver el efecto Hall desde el punto de vista clásico. Consiste então em uma lâmina ou um sistema quase bidimensional com uma espessura ou uma altura muito pequena, né? Vamos supor aqui um condutor, né? Quase bidimensional no plano XY, né? De dimensões LX, LY e uma altura muito pequena LX. Portanto, é um sistema quase bidimensional. Aqui então é só uma outra vista, né, da lâmina. Aplicamos um campo, uma bateria, né, ou uma pila, né, que vai criar uma diferença de potencial e cria um campo elétrico aqui. Então, teríamos uma corrente, né, de elétrons, né, livres, né, que vai na direção Y negativa, né, devido ao campo elétrico Y. Né. E aqui aplicamos um campo magnético uniforme, né, na direção Z, perpendicular ao plano de condução. Né. Então veja, cada elétron de condução sofre então pela força de Lorentz, né? Aqui uma força na direção X negativa, né? E devido a que esse elétron vai ser desviado da sua trajetória ao longo de Y, começa vários elétrons começam a se acumular no lado aqui, nesse lado aqui da placa, né? E deixando buracos positivos aqui nesse lado. Então isso cria um campo elétrico transversal EX, também chamado campo Hall, né? Que cria também uma diferença de potencial, né? Chamada Vx, chamada voltagem Hall, né? Então, o que acontece? Aí, devido a esse campo transversal, o campo Hall, também o elétron sofre uma força, né? E depois vai se equilibrar, né, com essa força magnética. Mas isso depois de um tempo, né, essas forças se equilibram e já o elétron não é desviado mais. Então esse é essencialmente o efeito Hall clássico, né? Agora vamos determinar a equação do movimento do elétron, né? Do ponto de vista do modelo de Drude, né? Então teríamos a segunda lei de Newton sobre o elétron, né, de condução, seria a massa do elétron, né, vezes a aceleração, vai ser igual a força, né, de resistência devido às colisões com os íons da rede, segundo o modelo de Drude, né. Seria uma força aqui de resistência, né, e a força elétrica, né, devido ao campo elétrico, e a força de Lorentz, né? Ok? Agora vamos introduzir o vetor densidade de corrente. Para isto sabemos que o vetor J, densidade de corrente, é o número de elétrons por unidade de volume, né, pela carga do elétron. Aqui vou botar menos C vezes a velocidade de deriva do elétron. Okay? Então significa que a velocidade de deriva do elétron vai ser 1 sobre NEJ. Então o que eu vou fazer é substituir isso nesta equação para ter a equação só em J, no vetor J. Então, após essa introdução de V aqui, em função de J, temos a seguinte equação, né? Derivada de J a respeito do tempo, mais 1 sobre tal, J, mais E, a carga de elétron dividido por M, J por B, igual a N E quadrado, M, pelo campo elétrico.
Vamos considerar aqui o campo em z igual a zero, né? Então, E só vai ser um E de x, x chapéu, e E de y, y chapéu, né? Aqui esses são vetores unitários em x e em y. E J também a corrente só vai ser no plano XY, então vai ser um JX, X chapéu, JY, Y chapéu, né? Então, J por B, podemos comprovar que B, sabendo que também só temos um campo magnético na direção Z, né? Então vai ser B, J, Y na direção X, menos B, J, X na direção Y, aqui em X e em Y, né? Aqui, esse campo, lembrem que é na direção Z, né? Então, dá isto aqui, né? Portanto, nossa equação vai ser assim, né? Na verdade, vamos ter um sistema de duas equações em x e em y, né? Vou botar aqui djx, eu vou botar aqui em outra folha. Vamos ter djx dt Então, essas são as equações, ok? Por outro lado, lembrem, né? Se um elétron, né, ou uma partícula carregada está sujeita a um campo magnético, né, perpendicular ao plano, né, esse elétron ou essa partícula carregada, né, vai desenvolver um movimento circular, né, onde a frequência ou a frequência angular ou a velocidade angular desse movimento circular, né, vai ser igual a EB dividido por M, certo? Então, substituindo aqui, isso aqui seria, ômega C, se chama frequência ciclotrônica, né? E aqui também ômega C. Ok? Por outro lado, temos o seguinte, que vamos considerar que essas correntes não dependem do tempo, né? Então, um estado estacionário, vamos considerar que isto é zero, né? E que essa derivada também a respeito do tempo seja zero. Então, aí essas equações se vão a reduzir ao seguinte, da seguinte forma. Então, vamos ter Jx mais ômega C, né? Multiplicando por tal as equações, vamos ter assim. Vocês podem comprovar que vai ficar NE quadrado tal dividido por M
EX, né? Menos ômega C tal JX mais JY igual a isto aqui. Né? Lembrando que isto é a condutividade em regime DC, né? do condutor, né? Essa é a condutividade em regime DC. Então, vou transformar isto em uma equação matricial, né? Então, vocês vão ver, isto vai ser 1 ômega C de tal menos ômega C de tal 1 por esse vetor JX, JY igual a sigma 0 desses EX e Y. Podemos considerar esse aqui como o vetor J e esse aqui como o vetor campo elétrico, né? Observem aqui que então o campo elétrico vetorial, né? Isso aqui passa dividindo, vai ser 1 sobre sigma 0, né? De 1 ômega C tal, né? Por J, né? Então, como podemos ver isto aqui? Isto aqui seria como um tipo de tensor resistividade, né? Ok? Tipo tensor resistividade, né? Vocês podem ver. Então, vamos convenientemente colocar como ρ y aqui, ρ yx, ρ xy, né? Rho de xx. Assim vamos chamar a essa matriz que é das resistividades, né? Portanto, daqui podemos ver que ρ y vai ser igual a 1 sobre sigma 0 e ρ de xy, né? Vai ser igual a menos, vou botar aqui, menos ômega C de tal dividido por sigma 0. Então, vamos ver o que significa isto. Veja, então, tenho ρ de y é igual a 1 sobre sigma 0, ou seja, m n e quadrado dividido por tal. Então, ele depende de tal, né? Da inversa de tal, né? Que resistividade seria essa aqui? Vocês podem ver, é uma lâmina aqui, naquela lâmina condutora, né? Aqui temos o campo em Y, o campo em X, que é o campo Hall, né? Portanto, a resistividade YY corresponde à resistividade ao longo do eixo Y, né? E a resistividade RXY corresponde à resistividade transversal, né? Ok? Podemos ver aqui que R, ou Rho, né? Na verdade é a letra Rho, né? A letra grega Rho de XY é menos ômega C de tal dividido por sigma 0. Substituindo sigma 0 aqui e o campo, né? Aqui vamos ver que isso aqui é a la B de tal
dividido por m, e sigma é n e quadrado tal dividido por m. Então, isso vai cancelar aqui, tal vai cancelar. Então, vamos ter que isto igual a menos b ne. Então, vejam que a resistividade para o xy é menos 1 sobre ne vezes o campo magnético. Então, ela não depende, então aqui independe de tal. Ou seja, essa resistividade não é devido a colisões com a rede como se é essa aqui, né? A resistividade longitudinal. A resistividade transversal depende da densidade eletrônica e do campo magnético aplicado perpendicular, né? Lembrem que aqui temos um campo perpendicular aplicado ao plano XY, né? O valor negativo aqui é por causa do elétron, né? Que tem carga negativa, né? Para, se fosse um efeito Hall para cargas positivas, isso aqui seria positivo, né? Bom, agora vamos calcular as resistências, né? Então, por exemplo, a voltagem ao longo de Y, né? Voltagem longitudinal dividido pela corrente em Y, né? Vai ser igual a isto aqui, né? Que é igual a resistividade YY por o comprimento do condutor longitudinal dividido pela área transversal, né? Lembrem aqui que essa área transversal, né? É assim, né? Aqui é LX, aqui é LY e aqui é LZ, né? Certo? Lembrem que aqui o campo é EY. Então aqui a área vai ser a área transversal aqui, é LX por LZ. Por outro lado, a voltagem Hall, né, que é V de X, né? Lembra que aqui temos um campo aqui agora, é X, que é o campo Hall, né, que gera uma voltagem X, né, dividido pela corrente em Y, né? Isso vai ser igual a resistência XY, certo? Então vamos ver quanto é essa resistência RXY. Então, voltagem X dividido por corrente em Y. A voltagem X é o campo em X multiplicado por LX, né? Considerando que é um campo quase constante ao longo de X, né? Aqui dividido pela corrente em Y. A corrente em Y é igual a densidade de corrente vezes a área transversal aqui, que é Lx por Ly. Lembrem que isso J é corrente por unidade de área. Então, isso aqui será corrente em Y. Então, o que vai dar aqui? Lx aqui vai embora, né? Por outro lado, E de x, quando é equilibrado com a força de Lorentz, é igual a B de y por B, né? Então, vamos ter aqui B de y, B, dividido por JY, e lembrem aqui, JY é igual a NE BY. Então, vamos aqui botar NE BY LY. Na verdade, aqui eu errei, eu tinha que botar aqui
Lz, né? Lz, estava errado isso aqui. Bom, então BY aqui vai embora. Então aqui vamos ter B, campo magnético B, N vezes Lz por E. Lembrem, N é o número de elétrons de condução por unidade de volume. Se eu multiplico por Lz, que vai me dar? Isto aqui vai ser o número de elétrons por unidade de superfície. Ou seja, o número de elétrons por unidade da superfície em Lx, em Ly, né? Número de elétrons nessa superfície em XY, né? No plano XY. Bom, então o que temos? Que essa resistência R, que é chamada também resistência Hall, lembra que aqui tínhamos um valor negativo devido à carga aqui, né? Então aqui um menos, está faltando um menos aqui, um menos, então vai ficar menos B NSE. Então, vejam, a resistência Hall está sendo igual a menos 1 sobre o número de elétrons por unidade de superfície, elétrons de condução, multiplicado pelo campo magnético. Então, a figura da resistência Hall, né? Que seria o valor absoluto, né, da resistência Hall em função do campo magnético é uma reta, né? E a resistência longitudinal, em função do campo magnético, ele independe do campo, né? Ela é constante, né? Lembrem que ela é proporcional a 1 sobre sigma zero, né? Mas vejam, este aqui é proporcional a 1 sobre tau, não é? Então o que acontece? Em baixas temperaturas, né, podemos considerar que se é um condutor limpo, né, o tempo entre colisões tende a infinito, né? Ou seja, se não temos impurezas, ou são quase desprezíveis, né, os efeitos das impurezas, o tempo de colisão tende a infinito, né? Se torna um condutor perfeito. Então isso significa que R, Y tende a zero, certo? Então isso aqui cai para zero a muito baixas temperaturas, né? Vamos determinar agora o tensor condutividade, que vai ser a inversa do tensor resistividade, né? Então isto vai ser igual então a sigma zero da inversa desta matriz, né? Então isso vai dar sigma zero dividido por ômega c quadrado t quadrado por 1 menos ômega c tau 1. Certo? Então isso aqui vai ser o tensor condutividade. Então vejam, a condutividade longitudinal vai ser sigma zero de 1 mais ômega c quadrado tau quadrado, né?
E a resistividade ou a condutividade transversal, né, vai ser sigma zero ômega C tal 1 mais essa expressão aqui. Vamos ver o caso em que isto seja muito maior do que 1. Então, como a frequência de ciclotron está diretamente proporcionalmente relacionada com o campo magnético, que isso significa que aqui o campo é muito alto. Então, aqui como seria sigma YY, seria aproximadamente sigma zero dividido por ômega C quadrado tal quadrado. Substituindo aqui como n quadrado tal dividido por m. E aqui vejam, eu posso substituir por e quadrado b quadrado dividido por m quadrado. E aqui tal quadrado, isto vai dar m vai dar, sim, aqui vai dar b quadrado por tal, né? E aqui, na verdade, também temos n. Então, a condutividade longitudinal vai ser aproximadamente número de elétrons por unidade de volume, massa do elétron de condução, né, tal vezes b quadrado, né? Então, o que significa? Se b é muito alto, então a condutividade longitudinal tende a zero. Então, o que significa isto? Eu vou colocar aqui a lâmina, né? Onde aqui temos o eixo Y, né? E aqui o eixo X. Então, o que está acontecendo com um alto campo magnético perpendicular a essa lâmina, né? Então, os elétrons, como a condutividade tende a zero, eles não estão, os elétrons livres não estão fluindo aqui, no ao longo de Y. Então, eles vão desenvolver umas órbitas, ou seja, vão ficar em essas órbitas ciclotrônicas, certo? Por isso é que aqui não vai ter condução, né? Como o campo é muito alto, eles quase não se deslocam, né, ao longo de Y, né? E lembrem que aqui está a voltagem Hall, né? Mas o que acontece nas bordas? Vamos ver. Então, o que acontece aqui é que na lâmina, ou seja, na lâmina condutora, né, aqui nessa região intermediária central, os elétrons estão em órbitas circulares quando o campo magnético é muito alto, né? Então, esses são os elétrons descrevem órbitas circulares, né? Não tem uma corrente, então, não tem um JY, né? Seria quase zero, né? Mas o que acontece nas bordas? Essas órbitas ciclotrônicas não podem ser completadas nas bordas. Então, isto cria aqui uma corrente, por exemplo, né? Seria uma corrente aqui, né? Na corrente em Y negativo, né? E aqui outra corrente efetiva, né, para Y positivo, né? Então,
aqui, estou falando aqui de corrente, né? Aqui em inglês, isso aqui se chama, o que está aqui na região central seria o bulk, né? E estas bordas se chamam edge, né? Então, essas são as bordas, né? Então, nas bordas aparece uma corrente, certo? Só que tem uma corrente aqui nesse lado e do outro, né? A corrente efetiva é zero, no entanto, nas bordas, sim. Em cada borda temos uma corrente. Aqui dentro, não. Por isso a condutividade tende a zero quando o campo é muito alto aqui, certo? Mas vejam aqui que, pelo fato de aqui o sigma y, ou seja, a condutividade longitudinal Z0, ou condutividade, ou seja, total, né, não é zero, porque aqui existe uma corrente nas bordas, né? No entanto, aqui não, mas se diminuir o campo magnético ou aumentar muito o potencial longitudinal, aqui vai ter uma corrente nas bordas, certo? Então, por isso que a condutividade global de toda a amostra aqui não é zero, só dentro na região central, ok?